Esse protocolo ele está organizado para você, pai, para você, mãe, aplicar com seus filhos. Você que é adulto pode aplicar o mesmo protocolo, apenas adequa a linguagem. Então você não vai falar como se falasse com uma criança, tá? Porque assim, ó, primeiro, eu não levo jeito nenhum para trabalhar com crianças, tanto que eu evito trabalhar com crianças. Quando vem adolescente, pré-adolescente, eu ainda, se preciso for, chamo a Aline para cá, chamo o Patrícia, chamo o reforço e aí eu converso naquilo que eu posso ajudar. Cara, não é meu campo atender crianças, não é. A gente tem que saber nossas limitações. Eu não sei nem falar como criança, eu não sei me comunicar com criança. Não tenho essa habilidade. A Aline tem, né, Aline? A Aline ama fazer isso, a Aline adora, né? Então eu passo aquilo que eu posso e o resto é com a Aline. Então, o que eu fiz aqui, mamãe e papai? Eu escrevi o que precisa ser feito. E o que você precisa fazer? Você precisa adequar a linguagem, o jeito de falar com seu filho de um jeito coerente. Então, se aqui eu coloco uma fala para um adolescente de 12, 13 anos, você muda isso, você pega a essência e fala isso com seu filho de 2, 3 anos. Se você é adulto, se você vai fazer isso com seu irmão, se vai fazer isso com sua esposa, se vai fazer isso com um filho adulto, tá tudo certo, adequa isso para o adulto. Lembrando que toda vez que nós tratamos um adulto, nós também estamos tratando a criança interior. E muitas vezes essa criança interior se manifesta inclusive com uma idade. Então se a pessoa durante o protocolo fala, não, eu tenho 6 anos, eu estou em tal lugar e tenho 6 anos, aí você pode falar com essa pessoa, você pode dizer assim, olha, então a partir de agora eu falo com você, fulano, de 6 anos. E aí você pode usar uma linguagem como se você estivesse conversando com uma criança de 6 anos que vai ajudar. Tá claro? Entendeu? Primeira coisa, a Aline me pautou aqui ontem nos protocolos é o que você precisa para fazer isso. Um ambiente privado. Tá? Simples assim. Segunda coisa, sentado. Tá? No papel, aqui no e-mail, você vai imprimir, vai ter mais do que isso que eu estou falando. Eu, óbvio, vou falar condensado, resumido. Tá? Então você vai harmonizar o ambiente, você vai concentrar, você vai escolher o foco, você vai... Né, qual é a sensação que esse medo tem? A sensação é que quando você apaga a luz, mamãe, eu fico com muito medo, porque eu vejo um monstro. Então você conversa e procura o ponto específico onde você vai colocar a atenção da criança. Tá? Então, você vai determinar que medo é esse. Eu tenho medo do escuro, então você trabalha com o escuro. Como é o escuro? É preto? Ele é cinza? Como ele é? Entendeu? Vai trabalhando com a imaginação da criança. O que é o escuro? Porque falar do escuro é muito abstrato. E não é o que você pensa que é escuro, mas é o que a criança entende e visualiza como é escuro. Se a criança diz, escuro é escuro, beleza, então é escuro. Mas de repente a criança diz assim, é tudo preto, mamãe. É uma coisa ruim, mamãe, é uma coisa ruim. Olha como mudou, percebe? É uma coisa que tem alguém, mamãe, tem alguém, eu não consigo ver, mas tem alguém lá. Mudou, esse alguém. Tem um monstro, mamãe, tem uma bruxa, Se tiver um monstro, trabalha com a imaginação da criança para que ela descreva. Então assim, ó, filho, como se você estivesse desenhando agora, você vai falar para o papai como é a orelha desse monstro, como é os olhos do monstro, como é a boca do monstro, como são os dentes, como são as mãos. Você vai passo a passo, literalmente como se a criança estivesse desenhando o monstro para você na imaginação dela te falando. Pegaram isso? Você vai fazer o mesmo com um adulto. Claro que não com uma forma tão, né? Mas com um adulto, talvez não venha um monstro, talvez venha uma pessoa. É o homem e a mulher, é um adulto ou uma criança, como ele te olha, ele está triste, está feliz, entendeu? Conseguiram pegar? Vocês são inteligentíssimos. E aí você vai começar a pedir para essa pessoa a descrever essas sensações. Então no protocolo eu botei assim, ó, escolha e concentre-se num episódio de medo recente. Sabe aquela noite passada que você não conseguiu dormir, filhinha? O que você estava sentindo? O que você estava vendo? O que acontecia? O que você sentia naquele momento? Vai trabalhando. E aí você vai para a consciência corporal, e aí você vai trabalhar como essa criança sente. E aí você tem uma sacada aqui, que é o seguinte, em vez de você perguntar para a criança como ela se sente, você vai perguntar para a criança como o monstro se sente. Mas é um amigo invisível. Tá bom, dá um nome para o teu amigo invisível. Joãozinho.
Como o Joãozinho está se sentindo? Por quê? Porque o subconsciente usa uma linguagem de projeção. Então, quando a criança diz que o monstro está triste, no fundo ela está falando de como ela está se sentindo em relação a algum trauma, alguma dor. Pegaram essa? Contei o segredo da terapia agora. É isso. O mesmo vale para você quando você vê alguém lá. Quando você está vendo um espírito, quando você está vendo uma memória, quando você está vendo você criança lá, você está falando da programação emocional que está persistindo em você. Então, quando você pergunta para a criança como ela se sente, quando você que aí eu estou falando da sua criança interior, quando você pergunta para o monstro como ele se sente, a emoção que vem é a emoção que está programada no seu subconsciente. Pegaram? Gente, tá difícil, não estou conseguindo acompanhar o Paulo lá. Eu vou dar um curso, né, que amanhã vocês vão ficar sabendo, aonde eu vou ensinar isso melhor, passo a passo, vou gravar o protocolo, vou fazer com as pessoas, eu vou te ensinar, vou te pegar pela mão, A Aline está dizendo para mim te pegar pelo colo, não vou, tá? Vai se ferrar. A Aline está dizendo, você vai pegar eles no colo para fazer. Não é tanto, vou pegar pela mão, vou caminhar junto. Porque levar no colo implica eu fazer por você. Não vou fazer, tá? Pegar pela mão significa, no que você tiver medo eu te ajudo. No que você tiver dúvida eu te explico. No que você precisar eu estou disponível. Então eu não levo ninguém no colo, mas pego pela mão, caminho junto, ok? Aí vem, esse monstro está parado, se mexe, ele está falando, ele está quieto. Se ele fala, o que ele fala? Cara, faltou isso no protocolo, Aline. Anota para nós aqui. Se o monstro fala algo, o que ele diz, tá? Se a pessoa que tu tá vendo fala algo, o que ela diz. Então você vai seguindo. Agora eu passei meu protocolo para a Aline, eu já nem sei o que vem a seguir. Depois a Aline anota, ela não vai esquecer. Se tem cheiro, pede para a criança te mostrar o tamanho do monstro. Ah, é um monstro pequenininho, é um monstro gigante. Mãe, ele é gigantão. Ah, pede para a criança fazer isso. Se for o adulto, a mesma coisa. Que tamanho essa pessoa tem? Ela está grande diante de você ou ela é menor que você? Aí eu estou vendo o meu pai, eu estou vendo um irmão. Ele é grande diante de você ou ele é pequeno? Ele está triste te olhando ou ele está feliz? Você vai trabalhar com isso, tá? Amanhã você vai me ver aplicando isso na prática, tá? Use a linguagem apropriada à idade da criança. Já falei. A partir do centro da emoção, desenvolva o acolhimento tomando esse monstro. Ah, tá. Olha aqui, ó, gente. Agora a gente foi para o próximo nível. Qual é o próximo nível? Você vai acolher. Então percebe que até aqui esse monstro me causa medo. Esse monstro é a fonte de todo o desconforto, pânico, sofrimento. Se você está trabalhando com um adulto, talvez venha uma doença. E essa doença talvez se manifeste numa pessoa. Então essa pessoa é a fonte de toda dor que me traz doença, que me adoece. De toda a tristeza, de toda a minha depressão, de todo o meu medo, do pânico, da fobia que eu tenho de não poder entrar num avião, de não poder, talvez mais dirigir. Então ali se manifestou. Então ali você está num momento de dor intensa, muito medo, muito pânico, muita dor, certo? Agora você vai virar, você vai para um outro nível, você vai girar a chave. Então prepara aí, vamos girar a chave? Girou a chave. O que a gente faz agora com toda essa dor, com todo o sofrimento? Tá no auge, a pessoa não aguenta mais, tô com muito medo, mamãe, eu tô com muito medo. Filhinha, pergunta pro monstro do que ele tem medo. Mamãe, eu tô com muito medo. Filhinha, só pergunta pro monstro do que ele tem medo. Tá? Pergunta simples. Projeta o medo, a angústia que a criança tem no monstro e você não precisa explicar isso pra criança. Você só diz assim, pergunta do que o monstro tem medo. Pergunta se o monstro está feliz ou está triste. Já vai começar a ter caminhado no andar, no nível anterior, você já começou a encaminhar isso, entendeu? Vai cair nisso automático. Alguns vai automático para isso. Se a pessoa está na tua frente, você vê uma pessoa, um adulto que não vê um monstro, você pergunta assim, essa pessoa está triste? Está braba? Está feliz? Como ela te olha? Ah, ele me olha triste, ele me olha com angústia. E aí vem a pergunta, por que ele se sente triste? E aí a resposta vai vir, o subconsciente vai entregar a resposta automática. Lembra que tudo isso é uma projeção do teu próprio subconsciente, trazendo algo que precisa ser visto, curado. Então, você vai fazer uma transição, papai e mamãe. Você vai fazer com que o filhinho se coloque no lugar do monstro e descubra do que o monstro tem medo, o que o monstro quer, o que o monstro precisa.
Ah, ele veio me buscar, ele quer me levar. Por que ele quer te levar? Ele está se sentindo sozinho? Tu entende? Eu lembro de uma criança, de uma menina que não dormia sozinha no quarto. Tinha medo de escuro, não dormia sozinha. E aí ela projeta e ela vê um monstro. Quando ela projeta um monstro, esse monstro quer me pegar, quer vir, tá, ok. Agora eu quero que você deixe o medo guardado um pouquinho e você veja que o monstro está buscando alguma coisa, ele precisa muito de uma coisa. Ele tem muito medo, ela tinha medo. O monstro tem medo, muito medo de uma coisa. Do que o monstro tem medo? E aí ela, de ficar sozinho. Pum, virou a chave. Dali para frente, é só você construir uma ponte entre o amor que uma criança tem, entre o cuidado que a criança tem e o monstro. Então, em vez de trabalhar na resistência, no quanto eu tenho medo do monstro, eu vou construir uma ponte. Eu vou dizer, você está vendo do que o monstro tem medo? De ficar sozinho. Então agora, quer ver uma coisa? Quando você está com medo de ficar no quarto, quando você está com medo do escuro e você sai do quarto e você corre para o quarto da mamãe e do papai, o que acontece com o monstro? Ele fica sozinho. O monstro fica sozinho, lá no escuro que você tem medo. E o que o monstro tem medo? De ficar sozinho. E você está deixando ele sozinho? Porque eu tenho medo dele. Mas tá, para aí só um pouquinho. Você tem medo do monstro, mas o monstro tem medo de ficar sozinho. Será que você não consegue ficar com ele só um pouquinho? Vamos fazer uma coisa? Imagina que você vai ficar com o monstro só um pouquinho, só para ele não ficar sozinho, tá? E agora você vai transformar e você vai olhar para o monstro e vai transformar, vai ver ele se tornar num bichinho, num brinquedinho. Qual brinquedo ele se transforma? Ah, ele se transformou num ursinho, ele se transformou uma boneca. Né? A mesma coisa o ser humano. Ele se transforma em algo que precisa. Do que esse ser humano precisa? E aí a transformação começa. E aí você que é pai, que é mãe, já entendeu a moral da história. Você vai tornar o medo amigo. A mesma coisa se faz com o adulto. Então eu rompi a barreira daquilo que me apavora e agora eu transformo essa fonte de medo, de pavor e sofrimento no meu maior aliado, no meu maior amigo, para onde eu retorno toda vez que eu sinto medo, porque esse monstro no final do protocolo, está aqui, você vai receber no teu e-mail, ele se transforma no teu maior protetor, como se fosse um guardião. Então, no final do protocolo, você vai ver ali, lendo passo a passo, que o monstro deixa de ser uma fonte de medo e passa a ser o meu amigo que me protege. Tá tudo aqui no protocolo. Você que se inscreveu na página, você que